12 é bem conhecido, principalmente pelo fato de ter essa parte que diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Interessante que este versículo começa dizendo: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E este portanto, irmão, né, por ser uma conjunção conclusiva, ou seja, está falando de algo que ele já falou, está concluindo o pensamento antes, né, falado por ele, por o autor. E quando você vê esse portanto, você tem que examinar o que foi falado antes. E o que foi falado antes deste portanto, irmão? O que tem no capítulo 11? A galeria dos heróis da fé. Aleluia. E este versículo aqui, irmãos, talvez você mesmo, como eu, quando era novo bandido, porque ninguém me ensinou isso, fui aprender depois, aprendeu ele errado. E neste versículo está escrito: portanto, nós que estamos rodeados de testemunhas, né, livremos-nos de todo embaraço e o pecado de tão perto nos rodeia. Muitas pessoas falam assim: ah, irmãos, nós estamos cheios de testemunhas nos olhando. Está errado essa interpretação, porque esse portanto aqui está apontando por alguma coisa que ele falou antes. Vai falar, irmão, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas que são os heróis da fé. Aleluia. E estes heróis da fé, se você voltar aqui, né, vai falar, a partir do capítulo 11 vai falar sobre a fé, e depois ele vai falar sobre Jesus, o autor e consumador da fé. Escuta isso, presta atenção. Aleluia. A Bíblia vai falar sobre Hebreus 11, sobre aqueles que venceram pela fé. Aleluia. Só tem uma forma de eu e de você vencer, irmão, pela fé. Aleluia. O que é a fé? Logo no capítulo 11, no verso 1 diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. O que é fé? A moça queria vender a casa, não sei se vai vender, falta de fé, não tinha certeza. Aleluia. Você está numa situação de doença, uma situação difícil, uma situação impossível, mas você tem certeza, porque a fé é certeza das coisas que não se vê, não é das coisas que vê. Se você vê, aleluia, não tem nada a ver com a fé. Sentir não tem nada a ver com a fé. A fé não tem nada a ver com o palpável, com aquilo que você toca. A fé é crer no invisível. Aleluia. Pautada em Deus. Aí depois ele vai falar sobre, né, vai descrever aqueles que venceram pela fé. O primeiro a ser descrito nos heróis da fé, né, vai falar sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim, né? E depois da morte ele ainda fala o seu sacrifício. Por quê? Porque a obra dele foi perfeita pela fé. Agora, pensa ao contrário. Qual foi a obra imperfeita? A obra de Caim, porque não foi pela fé. A fé tem que ser sempre naquilo que Jesus fez, naquilo que a palavra diz. Por exemplo, olha só, aí na fé de Abel, ele ofereceu o melhor dos cordeiros, ofereceu sangue do cordeiro. Aleluia. Caim ofereceu vegetais, não tinha sangue. Então seria como que alguém disser assim, alguém que não é crente: não, eu tenho muita fé. Inclusive tem pessoas que não acreditam, mas têm fé. Ele fala assim: não, eu acredito em dias melhores, eu sou uma pessoa positiva. Ela está tendo fé, mas não está tendo fé em Jesus. Então isso não é fé salvífica, a fé é verdadeira. A fé que vale é a fé daquilo que Jesus fez. A obra de Caim foi má, não foi aceita. Por quê? Porque Caim fez uma obra, aleluia, não apontando para o cordeiro que é Cristo. Quem está entendendo de aleluia? Foi vegetais. Aleluia. Aí continua falando, irmão, sobre Abraão, né, que deu o seu filho, creu, né, que mesmo depois de morto ele podia trazer de volta o seu filho, mais uma vez apontando para o filho. Porque assim como Abraão, ele vai ofertar o seu filho Isaac, e Deus fala: não, Abraão, não precisa mais, eu já vi que tu não me negaste nem o teu filho. Aleluia. Assim também nós podemos falar para Deus: obrigado, Senhor, porque tu também não negaste o teu filho para mim. Aleluia. Deus não negou o seu filho. Abraão fez uma obra para a vontade de Deus, porque a obra de Abraão apontava para a obra de Deus. Assim como Abraão não negou o seu filho, Deus, o Pai, não negou o seu filho para salvar a mim e a você. Você pode dizer aleluia nesta noite? Obras da fé, irmão, aleluia. Não negou o seu filho, deu o seu próprio filho. Aleluia. Tem vários outros pontos aqui que vai falar sobre essas testemunhas, né? Os heróis da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Interessante, irmão, que diz também pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, né? E quando os egípcios tentaram passar, aleluia, fazer a mesma coisa, foram engolidos pelo mar. Sabe o que eu aprendi aqui? Olha a revelação que Deus me deu. Aleluia! Pela fé, os israelitas passaram pelo meio do mar. Os egípcios tentaram passar e foram engolidos pelo mar. Sabe o que eu aprendi aqui? A fé não aceita carona. Aleluia! Se você tiver fé, você vai passar no mar, o mar vai se abrir. Aleluia! E quem não tiver fé será engolido pelo mar. Mas se você crer, o mar vai ter que se abrir. Aleluia! Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Eu creio, o mar abra-se, aleluia. E quando você clama, aleluia, você crê, como fez Moisés, aleluia, coloca o pé. E quando você toca, o mar se abre, aleluia. A fé não aceita carona, aleluia. Se você está crendo, você vai avante. Por isso, às vezes que você olha passado um ano, 10 anos, aí você vê, aquela pessoa parou, aquela outra parecia que tinha fé, aquela, mas você está aí, sabe por quê? Porque a tua fé vai te levar até Cristo, até Deus, até a eternidade. A falta de fé, aleluia, vai fazer com que o mar do mundo traga as pessoas, porque a fé não aceitou carona. O mar estava aberto pela fé dos israelitas, aleluia. A fé não aceita carona. Então aqui nós vemos, aleluia, os heróis da fé, aleluia, aqueles que venceram pela fé. Aí o autor aos Hebreus, que eu creio que é Paulo, ele vai dizer: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais são testemunhas? Aquela pessoa está vendo o seu proceder. Irmãos, quem é que vai dizer alguma coisa contra os escolhidos de Deus? A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Aquele ímpio está te olhando, deixa ele olhar, aleluia. Só quem pode, aleluia, tentar a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Ninguém pode, aleluia. Certo é que temos que dar bom testemunho, sim, mas aqui o contexto está falando que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas daqueles que venceram pela fé. Nós estamos rodeados de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, aleluia, de Enoque, de Abel. Essa nuvem de testemunhas, sabe para que nós estamos rodeados? Para nós olharmos para elas e vermos se elas venceram pela fé, nós também venceremos, aleluia, oh glória. E o que é mais interessante é que a Bíblia não fala sobre o pecado de Davi, não fala sobre o erro de Moisés, aleluia, não fala sobre o pecado de Raabe. A Bíblia diz que pela fé Raabe não pereceu, né, ali em Jericó, porque acolheu em paz os espias. Mas se você for olhar para a Bíblia direitinho, você vê que Raabe mentiu, porque as pessoas chegam lá, né, o soldado de Jericó chegou lá e falou assim: cadê os espias que entraram aqui? Ela falou assim: foram embora, mas estava escondido, era mentira, aleluia. Mas Deus não fala aqui no livro de Hebreus capítulo 11 dos erros dos heróis, porque herói também falha, aleluia. Mas Deus não trabalha com o pecado e com a culpa. Quem trabalha com a tua culpa é o diabo, aleluia. Se você lembra dos teus pecados, aleluia, ou se alguém lembrar dos teus pecados, esse alguém não foi Deus, é o diabo ou você que pode só lembrar, porque a Bíblia diz que o Senhor faria conosco um novo concerto, uma nova aliança, não como aquela que o Senhor fez quando os filhos de Israel saíram do Egito e depois desobedeceram a lei de Deus, mas esta será a nova aliança que o Senhor faria, aleluia. Escreveria a sua lei no nosso coração, aleluia, perdoaria a nossa iniquidade e dos nossos pecados Ele não se lembrará mais, aleluia. O Senhor não se lembra dos teus pecados, o acusador é o diabo, aleluia. Então nós vemos aqui que nós estamos rodeados desta grande nuvem de testemunhas, as testemunhas do céu, aleluia. Os que venceram antes de nós estão torcendo por nós, para que nós também vencemos também. Eu não estou lá observando a gente ou pensando, tomara que eles errem para que eu seja maior ou não. Ali esse tipo de disputa não existe no céu. Todo o céu está torcendo pela igreja. O céu está vibrando para que a igreja chegue lá. Cada santo que chega no céu, aleluia, eu creio que há uma festa no céu. Inclusive Jesus disse isso, que a festa no céu para um pecador que se arrepende, aleluia. Se a festa no céu quando o pecador se arrepende, eu creio que a festa quando o santo chega no céu, aleluia. E quem faz a festa? As testemunhas, aleluia. Interessante, mas então aqui, irmãos, que nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunha. E a palavra testemunha, vocês sabem que significa mártir. Mais uma vez nós vemos aqui que nós estamos rodeados de mártires. Esses mártires são aqueles que morreram antes de nós por amor da palavra. Não podem ser as pessoas do mundo. Essas pessoas não são mártires, aleluia,
aquela pessoa vai falar de você, deixa falar, aleluia, né? Só que pode, Jesus vai dizer, para temer não o homem que mata a carne, mas temer aquele que mata a carne e lança a alma no inferno, que é Deus, que é Jesus, aleluia. Então essas testemunhas, irmão, são os santos do Altíssimo que venceram pela fé. E aqui está dizendo, aleluia, nós que estamos rodeados dessa nuvem de testemunha, livremos-nos, né, irmãos, de todo o pecado que nos embaraça, aleluia, e corramos com paciência. Ou seja, antes de correr a carreira da fé, tem que se livrar do pecado que embaraça, aleluia. É um pré-requisito para você começar a sua carreira, aleluia. É assim desembaraçar do pecado. Interessante que eu vou estudar aqui, né, esta palavra, né, no grego, significa, irmão, peso do pecado, aleluia. O que é o peso? O peso é uma bagagem, é uma mala, é aquilo que você carrega. Lembra que você deve ter ouvido esse jargão, que no céu não entra, ninguém entra com bagagem nem com mala. Tem que largar as bagagens, aleluia. Tem que largar a mala do pecado, tem que largar o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, nos prende, aleluia. Para quê? Para depois, aí o texto diz, e corramos com paciência, aleluia. Já ouviu alguém fazendo a corrida com paciência? Parece uma pessoa no carro na corrida. Não, estou aqui bem devagar porque estou na corrida, aleluia. Porque não, geralmente a pessoa corre com pressa, aleluia. Às vezes você está com pressa na rua e quando alguém falou, não, agora estou com pressa, estou correndo, tem que fazer não sei o que lá, aleluia, né? Mas aqui está dizendo, correndo com paciência, aleluia. Então o que nós aprendemos aqui, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta corrida com paciência, aleluia, o que importa não é a largada, é a chegada. Porque muitas pessoas saíram correndo com pressa e pararam no meio do caminho, né, irmãos? Aleluia. Outros correram e esqueceram de permanecer correndo. Então o que importa não é você correr, é você chegar até o final, aleluia. Não é a largada que importa, e sim a chegada. Então corramos com paciência. Ao mesmo tempo, se nós estamos numa corrida espiritual, tem que ter paciência. Não adianta querer sair correndo, tem que acontecer agora, não vai acontecer, Jesus, eu vou largar tudo. Tenha paciência. Nós estamos numa corrida. As testemunhas do passado correram com paciência. Abraão esperou as promessas, aleluia, até ficar bem idoso, com 100 anos, aleluia. Moisés vai morrer com 120, aleluia. E todos esses venceram pela fé. Com pressa, você não vai vencer nada, aleluia. Deixa eu beber uma água. Aleluia. Então corramos com paciência, irmão, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua dizendo, aleluia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos, irmão, que esse texto também, muitas pessoas falam assim, não olha para o homem, é verdade. Você não tem que olhar para o homem que está falhando. Aquele pastor caiu, aquela pessoa está no pecado, aquela pessoa está errando. Mas, às vezes, nós não estamos olhando para nenhuma dessas pessoas, mas às vezes estamos olhando para nós mesmos e pensamos, Senhor, não dá para mim não. Claro que não vai dar, porque você está olhando para a sua capacidade. Quando fala para olhar para Jesus, está dizendo, não olhe para você mesmo, olhe para Ele, aleluia, porque a tua salvação não vem nem de você, muito menos das pessoas que estão ao nosso redor. Olhe somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Jesus não só começa a nossa fé, mas também Ele termina, aperfeiçoa, consuma, aleluia. Assim como Ele disse, está consumado na cruz, ou seja, o trabalho de Jesus, aleluia, não é pela metade, Ele vai fazer tudo até consumar. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. A nossa fé, irmão, ela é aperfeiçoada, aleluia. Antes, né, nós víamos uma situação e pensávamos, Senhor, e agora? Quando a fé está aperfeiçoada, ele vê a situação e dá um sorriso para Jesus, assim, obrigado, Jesus. Isso é indício de mais uma vitória, aleluia. Nós vemos isso na vida de Pedro. Pedro, né, quando viu o perigo chegando, ele arrancou a orelha do soldado Malco, né, ele se aloprava,
ele fazia, acontecia, aleluia. E lá depois, na frente, quando sua fé está aperfeiçoada, em Atos 12, ele está preso e simplesmente ele dormia. Por quê? Porque a fé perfeita no Senhor, ela descansa. Aleluia. Jesus já era a própria figura da fé perfeita. E na hora que o mar está revolto no barco, o que ele faz? Ele descansa, ele dorme. Aleluia. Então, irmãos, olhando para Jesus, quem olha para Jesus, irmão, nunca perde a fé. Glória a Deus. Quando Pedro afunda, inclusive nas águas, ele está olhando para Jesus, o vento, ao contrário, tirou os olhos de Jesus. E ele olhou para o vento e começou a temer, começou a afundar. Aleluia. Teus olhos têm que estar fixos em Jesus. Aleluia. Não tira a tua visão do Senhor Jesus. Não tira teus olhos do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, olhando para Jesus, não olhe para o homem, não olhe para fulano, para Beltrano, para Cicrano. Porque enquanto você estiver, escuta isso, enquanto você estiver olhando para Jesus, ele é o autor, é o consumador da sua fé. Se você tira os olhos dele, não tem como você ter fé. Aleluia. Teus olhos têm que estar sempre nele. Sempre nele. Aleluia. E esse Jesus, irmão, por causa da alegria que estava proposta, né? E ele não se importou com a vergonha, com a afronta, né? Suportou a cruz. Louvado seja o nome do Senhor, e assentou-se à direita de Deus. Interessante que a Bíblia está dizendo que Jesus, ele suportou a cruz por causa, né, da glória, da honra, da alegria que lhe estava proposta para ele. Ou seja, ele sabia que se suportasse a cruz, viria a glória. Se não suportasse a cruz, não teria glória. Se você passar pela cruz, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Qual o caminho de Jesus? Jesus está falando: siga-me. O caminho de Cristo é a cruz. Aleluia. O teu caminho para seguir Jesus é a cruz também. Mas sem cruz não haveria glória. E sem a cruz também para você não haverá glória. Aleluia. Não estamos falando de salvação. Estamos falando que a Bíblia está dizendo que se não olhar para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta e a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. O que é desprezar a afronta e a vergonha? Enquanto ele estava sendo afrontado, envergonhado naquela cruz, ele estava pensando no gozo que ele estava proposto na glória. Aleluia. Glória a Deus. Se você fracassar na fé, aleluia, esquece o gozo eterno. Porque eu creio, irmão, que quando a Bíblia vai falar sobre o galardão, eu creio que há um grau de recompensa no céu. Quanto mais provação, mais glória eterna. Mas a Bíblia também fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se tu buscar, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Quer recompensa? Busca Deus. Quer glória? Busca Deus. Aleluia. Ah, eu estou contente com essa glóriazinha bem pequenininha. Aleluia. Então fica aí, aleluia. Mas o crente mesmo salvo, ele tem fome de Deus. Ele não se sacia enquanto não chegar na glória. Aleluia. Então vamos imitar Jesus, o qual, né, tendo em vista a glória, aleluia, ele suportou a afronta, suportou aquela cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e assentou-se à direita de Deus. Aí, vamos terminar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Para terminar, aí diz: então, com o pecado, vocês não resistiram até o sangue e se esqueceram da exaltação que trata como filho. Então aqui também está falando, irmão, né, que nós não resistimos ao pecado até o sangue. O que significa isso? Outros mártires, eles resistiram ao pecado até o sangue, até a morte. Você não resistiu ao pecado até o sangue ainda, né? Aleluia. Por amor, né, de Deus e de Jesus, os profetas e os santos do Altíssimo, você vai ver nessa lista também de Hebreus 11 que alguns escaparam do fio da espada, outros na fraqueza tiraram força. Paulo, que eu creio que está escrevendo isso, ele está falando dele mesmo, de Pedro, porque foi Pedro que escapou do fio da espada naquele dia em Atos 12, quando foi morto por Herodes, Tiago, e ele ia morrer pelo fio da espada. Então ele, pela fé, ele se livrou do fio da espada, e Paulo da fraqueza tirou força. Só que ambos, todos os dois, mais na frente, Pedro morre crucificado e Paulo morre decapitado. Aleluia. Mas o que está dizendo aqui? Aleluia. Que não importa, irmão, da forma que Deus vai nos levar. Se vamos ser crucificados, se vamos ser decapitados. Isso aí tem a ver com o galardão eterno que o Senhor tem para cada um.
Aleluia. O que importa é que no momento, aquilo que você está passando, e era aquilo que Pedro passava no momento, e que Paulo passava no momento, por causa do espinho na carne, da fraqueza ele tirou força, e Pedro, porque ia morrer a espada, ficou livre do fio da espada, significa dizer o seguinte, que em momentos de dificuldade, terá também livramento pela fé. Aleluia. Terá mudança de situação, aleluia, pela sua fé nele. Paulo, ele não vai pedir um livramento da sua situação. Ele vai pedir para Deus tirar. Deus falou que não. E o que ele vai falar? Deus vai falar, minha graça te basta. E Paulo vai falar, então obrigado, Senhor. Continua aí com o espinho, tá bom. Glória a teu nome, obrigado, Senhor. Porque a tua graça me basta. Então agora eu tenho prazer na tribulação, na angústia, no sofrimento. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Então tá bom, Senhor. O que importa é que eu tenha a tua glória e o teu poder. Aleluia. Tem muito crente que não servia para ser como Paulo. Porque na hora da prova, o Senhor não tirou o espinho. Ele vai falar, já que tu não tirar meu espinho, Senhor, então deixa eu sair fora também, que eu não aguento mais. Aí o poder de Deus me ser aperfeiçoar. Paulo está falando, já que o espinho não sai, eu continuo com o espinho. O que importa é entrar no céu, porque na glória esse espinho vai ter que sair. Aleluia. Ele está crendo que a qualquer momento ele vai partir para a glória, e quando ele partir não haverá mais espinho nem dor. Aleluia. Ali naquele momento na glória acabou o sofrimento, acabou a dor. Se você quer que a dor passe hoje, aleluia, morre. Glória a Deus, Pai. Se você quiser que passe hoje, você morre. Enquanto você estiver aqui, você vai ter dor, sofrimento. Mas é assim, uma prova, uma vitória. Uma luta, uma vitória. Um processo, uma vitória. Aleluia. Um momento de dor, de tribulação, uma vitória. Um ciclo, um momento, um aperfeiçoamento. Aleluia. E de glória em glória vamos sendo transformados até chegarmos na presença de Deus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Vamos estar de fé em nome de Jesus.